irmãos, sejam todos bem-vindos para mais esse encontro da nossa Sociedade Espírita Renovação. A quarta-feira representa para todos nós um momento de muita alegria nesse encontro semanal que fazemos há tantos anos. É um momento que, além do aspecto mais importante da palestra, da mensagem que recebemos, nos beneficiamos dessa ambiência que a espiritualidade nos propicia, mas também desse aspecto social, do reencontro entre os participantes da casa, e nesse sentido somos todos irmãos muito mais próximos. Sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa alegria é muito maior pelo reencontro com a nossa querida Dora, essa figura simpaticíssima que enche os nossos corações de alegria quando a vemos, principalmente agora já na sua recuperação mais adiantada e superando as dificuldades que enfrentou. Nós vamos anunciar as atividades da casa já no início, para que depois a tarefa doutrinária prossiga sem interrupção. Às terças-feiras, à tarde, às 14 horas, há um grupo de senhoras que faz a costura com o Evangelho. Fazem enxovais, entre outras coisas, que depois são distribuídos principalmente para as mães necessitadas. Às terças-feiras, às 20 horas, há um grupo de estudos avançados da doutrina espírita sobre o tema Cristianismo e Espiritismo. Às quartas-feiras, como hoje, temos 4 atividades no mesmo horário. Esta palestra pública com passes e, eventualmente, o atendimento fraterno. Tem um grupo de estudo sistematizado da doutrina espírita, fundamental, 1 e 2. Evangelização e juventude para jovens de 13 a 21 anos. E a evangelização da infância para crianças de 8 a 12 anos. Aos sábados, às 14h30, outro grupo de estudo sistematizado da doutrina espírita e também um grupo de estudo avançado da doutrina espírita, também sobre o tema Cristianismo e Espiritismo. E às 17h30 de todos os sábados, o nosso tradicional plantão de passes, uma atividade que já se mantém há 39 anos, paralelamente com a nossa palestra e com o grupo de estudo de terça-feira. São as 3 atividades mais antigas da casa. Nós vamos dar início à nossa atividade de hoje, e se vocês me permitem, à guisa de prece inicial, eu vou me permitir ler um poema de autoria de Sheila, do livro Visão Nova. Chama-se, aliás, não é um poema, é um texto, Prece de Amor. Amado Jesus, suplicando abençoes a nossa casa de fraternidade, esperamos por teu amparo, a fim de que saibamos colocar em ação o amor que nos deste. Auxilia-nos a exercer a compaixão e o entendimento, ensinando-nos a esquecer o mal e a cultivar o bem, na paciência e na tolerância de uns para com os outros. Ajuda-nos a compreender e servir, para que a nossa fé não seja inútil. Faze-nos aceitar na caridade o esquema de cada dia e induze-nos os braços ao trabalho edificante, para que o nosso tempo não se torne vazio. Sobretudo, Senhor, dá-nos humildade, a fim de que a humildade nos faça dóceis instrumentos nas Tuas mãos. E agradecendo-Te o privilégio do trabalho, em nosso templo de oração, louvamos a Tua infinita bondade, hoje e sempre. Que assim seja. O palestrante de hoje é o nosso querido Paulo Davi Chwinski, essa figura queridíssima. O Paulo praticamente foi criado, nascer, não tão na infância, mas desde muito jovem,
trabalhou conosco por longos e longos anos, sempre dando a sua colaboração importantíssima, o seu conhecimento, nas diversas atividades necessárias para o desempenho da atividade da casa. O Paulo hoje é um dos fundadores e dirigentes do nosso co-irmão Centro Espírita Paz, Santa Felicidade, São Brás, em São Brás. Tem uma atividade magnífica, um trabalho importantíssimo em todas as áreas doutrinária, assistencial, mediúnica, enfim, um trabalho completo do Centro Espírita Paz, sob a tutela, entre outros, do nosso querido Paulo Garzichuinski e sua equipe. Esse trabalhador incansável da doutrina espírita, divulgador em tempo integral, é o que nos dá a alegria de fazer a palestra dessa noite. Paulo Davi Chuinski. Tem que pegar meu óculos do Luquense. Boa noite a todos. Retornar a essa casa faz o nosso coração encher-se de alegria e não há como também os nossos olhos se encherem das águas bentas que fluem desse coração que ama essa casa, ama tantos desses que estão aqui, que desde os primeiros dias que pudemos conhecer a doutrina espírita, essa doutrina, como diz o texto, de renovação plena, e que nos indica um caminho certeiro, que nesses primeiros passos, onde relembramos a presença augusta de Jesus nas nossas vidas, que por certo esquecemos do passado longínquo, que nos afastamos dele, embora estivéssemos sob as tutelas da igreja. Assim, esse encontro de almas queridas que a ser proporciona, ao abrir as portas e as possibilidades para que a gente esteja aqui, é realmente motivo de imensa honra, grande alegria, a qual agradeço a vocês. E o tema hoje vai ter a caminho da perfeição, diz a Ana. Depois vocês vão brigar com ela, porque ela me convidou. E quando eu passei o tema para ela, ela não refutou. Então converse depois a vocês com ela, vocês briguem com ela. Porque falar de perfeição, esse que está aqui, não é certo. Vocês vão brigar com ela, você ajuste seus pontos com ela. Porque efetivamente esse processo de perfeição é um caminho tão longo e distante que às vezes nós não nos colocamos na dignidade para estarmos aqui. Mas a gente pode também escolher um outro caminho, né? Que a gente possa fazer uma apologia a essa perfeição. Mas como eu tenho certeza, né? Tenho certeza que vocês que conhecem Jesus tão bem, né? Conseguem entender que nessa estrutura de pensamento que Jesus estabelecia e estabelece aí, quando ele fala perfeição, a gente fica até sem fôlego ao imaginar o que passava naquela mente. Mas, assim como eu disse desde o começo, eu tenho certeza absoluta que vocês não vão me deixar aqui sozinhos, certo? Vou tentar deixar.
vocês não vão me deixar sozinhos aqui, certo? Certo. Ah, sim. Quando a gente faz pergunta, há uma resposta. Certo? Certo. Beleza. Então eu vou fazer uma pergunta, né? Porque eu não ia deixar de fazer essa pergunta para vocês ficarem sem resposta. Porque nessa confusão que eu fui colocado aqui de falar sobre a perfeição, eu me perco às vezes, né? Em tantas reflexões. Por isso que eu vim aqui perguntar para vocês o que é perfeição. Simples, né? Transferir para vocês responsabilidade. O que é perfeição? Ou você. A Ana é a perfeição em forma de sorrisos. Diga, o que é a perfeição, Ana? Não sabe? Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. Sabe que a Ana me faz lembrar? Eu assisti hoje, eu adoro assistir Fórmula 1. Daí o Rubinho Barrichello faz um programa junto com o Reginaldo Leme. E ele, junto com o Reginaldo Leme, ele traz um pouquinho, né? E o filho dele ganhou a Stock Car, né? Então ele ganhou a Stock Car. E o Rubinho, imagina, ele era todo choroso, assim, ele contava do filho. E daí a Ana representa isso, para deixar a mãe feliz ali. E o Rubinho dizia assim, que na hora que, se orgulhando do filho, né? Que o filho foi entrevistado e naquele rádio que eles se comunicam entre o piloto e a equipe, ele disse assim, ó, ele falou 8 vezes obrigado. Então o Rubinho cheio de graça, falando esses 8 vezes obrigado. Então a minha fala, o que você fala? Obrigado, né? Fala obrigado. Mas agora disfarcei, dei um tempinho para vocês pensarem. E agora vocês não vão me deixar sozinhos, vão me responder o que é perfeição. E agora? Vocês acharam que eu ia ficar sozinho aqui, né? O que é perfeição? Estela, nem você não sabe, Estela. Não é possível que ninguém pensou sobre isso nesse longo tempo. A Maria não vai deixar sozinha aqui. Jamais, ela não faria uma coisa dessa. Primeira dama da Sociedade Espírita da Renovação. Nem você, Maria, não vai me deixar. Vai me deixar sozinho aqui, só aqui, bem acompanhado. É o que não é imperfeito. O que não é imperfeito é uma boa definição para quem quer enrolar, né? Esse aqui é o amado mestre. Esse é o Rolando da Lealência. Muito bem, o que não é matemática perfeita, professor? A matemática tem bastante coisas exatas. E é justamente nessa confusão que a gente acaba se colocando diante desses termos, que um pouco foi para tentar medir até onde que nós vimos com vocês esse termo perfeição, porque a perfeição justamente tem esse condão de ter uma grande dificuldade da gente interpretar. Mas, que carro que você tem, Joaquim? Que carro que você tem? Como? Que carro que você tem? Você veio para ser Toyota. Um Toyota. Então é esperto, né? O cara que tem Corolla, o cara... Então não é Corolla. Não é Corolla? Tem um Toyota Prius. Então, o cara que tem Prius, o Corolla, porque o Corolla até o ano passado foi o carro mais vendido do mundo. O carro mais vendido do mundo, o Corolla. Um Prius. Mas se a gente pensar no carro do Joaquim Prius, vamos tentar pensar num veículo perfeito. Qual é um veículo perfeito? Ia dizer que era um Toyota, né? Qual seria um veículo perfeito? O carro automático, né? Ou precisa trocar de marcha? Automático, carro automático. Opa, já é alguma coisa. É daqueles que você chega no carro da frente e para. Tem aquele sistema de proteção para não bater? Não, é híbrido. Não tem? Ixi, podia ter, né?
Estamos chegando no carro, ou é aquele Tesla, né? Se diz para onde se quer ir e ele dirige sozinho, quase sempre para o lugar sozinho, para o lugar certo, né? Quase sempre. O que seria o carro perfeito? Será que se a gente tentar elaborar esse carro perfeito, a gente vai conseguir chegar a esse carro perfeito? Ou se nós colocarmos todos os ingredientes que a gente possa imaginar num carro perfeito, um carro que possa ter motorista, talvez combustível, a gasolina, flex. Agora tem carro híbrido, né? Diz que a Toyota está fazendo um sistema que vai com hidrogênio, cujo resultado é água, é elétrico e é hidrogênio. Melhor que o carro elétrico ainda. Ou o carro elétrico, para ter aquela briga daí, na produção tem muita poluição, né? Vamos chamar desse termo, né? Qual seria o carro perfeito, então? Como é que a gente começa a imaginar a construção desse carro perfeito? E daí nós chegamos aqui, vamos fazer aqui o concílio financeiro para descobrir aqui, ó, o carro perfeito é isso e tem que ter tal característica. Chegamos à perfeição do veículo. Ao chegarmos à perfeição do veículo, quanto tempo ia durar essa perfeição do veículo? Até achar alguma outra coisa que possa ser adicionada. Até achar alguma coisa que possa ser adicionada. Porque agora ele está falando de hidrogênio, daqui a pouco lá os chineses já estão buscando fazer o sol lá, né? O sol, 150 mil graus Celsius. Eles têm um troço que é um reator de fusão nuclear. Quem sabe ele vai ser impulsionado por esse processo de produção. Qual seria então o carro perfeito? Então, para a gente perceber que quando a gente constrói essas coisas em termos de perfeição, o nosso olhar para aquilo que supostamente é perfeito, ele é tão limitado ou limitado às nossas capacidades que, ao passar um tempo, aquilo que julgávamos perfeito é imperfeito. Já não é mais perfeito, porque tem uma coisa melhor, né? E assim correm os produtores dos veículos, porque eles vão colocando cada vez um ingrediente, adicionando alguma coisa para que a gente possa querer aquele carro de alguma forma diferente. E é exatamente nesse processo de construção que a gente vai estabelecendo para nós um olhar diferente sobre aquilo que a gente tem como perfeito. Eu não sei se vocês sabem, mas um dos homens mais ricos do mundo é o Jeff Bezos. Conhece o Jeff Bezos? Dono da Amazon. Outras coisas, mas a Amazon é o principal. E daí, ele, bilionário como um só, ele disse, eu vou construir um barquinho. E ele gastou 500 milhões de dólares para construir o barquinho dele. Só que o barco dele é tão ignorantemente grande que o barco dele é tão gigante, assim, proporcionalmente tão grande, que eles tinham fabricado um estaleiro lá na Holanda. Como é que tira do estaleiro o bendito do barco? Tirando do barco, ele descobriu que uma ponte de 200 anos. Uma ponte no século XIX, e o barco não passava pela ponte. O barco é tão desproporcional assim, grande, que daí tiveram que desmontar. E era confusão na Holanda, se desmontava a ponte para o barco sair, do estaleiro não desmontava o barco. Daí, com a minha sapiência de construtor de navios, eu fiquei imaginando o seguinte: quantos quartos tem um barco de 500 milhões de dólares? Como é que é a propulsão de um barco desse? Como é que faz para pegar esse barco
e estacionar na marina. Como é que sai? Ou tem um barquinho, um mini barquinho que vai até lá? Ou ele só chega de helicóptero lá? Como é que faz? Você que tem um telefone especial aí, Joaquim, você tem o telefone, o WhatsApp do piloto? Escolher um piloto. Como é que escolhe um piloto para um lugar desse? Hein? Ei, Pepe, você que é um esperto aí, como é que faz para escolher um piloto de um barco desse? E eu distribuí assim, ó. A gente não sabe de nada. Nada. Eu tenho uma total, eu tenho uma total ignorância de determinadas coisas que eu não consigo nem imaginar. Né? Se alguém disser assim, vamos fabricar um barco para dessas condições, eu não saberia. Que tipo de hidromassagem? Deve ter, né? Uma hidromassagem num barco desse. Como é que faz? Tem jet ski? A hora que sai dele, tem jet ski? Não tem? Não sei. Não consigo. Sério, eu não consigo imaginar. Daí depois que eu fui pesquisar o tal do barco, descobri que o da Microsoft, o Bill Gates, tem um maior, né? Descobri que tem um maior que esse é brinquedo. Mas enfim, eu não saberia estabelecer critérios para construir o barco que o cara tem. Ou seja, eu não sei escolher o que seria perfeito para um barco desse, porque eu não tenho elementos para isso. E como eu tão curioso como só, esses dias eu estava futucando nas coisas e descobri uma coisa do maior avião do mundo. Estela, você que é uma mulher entendida de avião, quanto que gasta para encher o tanque do avião, do maior avião do mundo? Quanto? Não faço ideia. Vou pedir ajuda para os universitários. Você, chuta um valor bonito aí. Mas pode chutar com vontade. Quanto serve, quanto gasta para encher o tanque do maior avião do mundo? O A380. Fala o número aí. 2 milhões. 2 milhões de reais. Você acredita? Pô, Joaquim, para. O Prius dele. Abastece aí, ó. 2 milhões. Então tá bom, deixa o Prius aqui. 2 milhões. Imagine 320 mil litros do combustível. São coisas assim que a gente para tentar imaginar essas coisas, e aí a gente começa a tomar pé de uma situação de dificuldade de entendimento das coisas, para que a gente possa perceber o quão distante a gente está desse entendimento real do que seria efetivamente a perfeição. Porque daí, quando a gente se encontra e se depara com essas questões aí, né? Tem 2 matemáticos aqui na minha vida, aqui na tangente, aqui, né? Se começar a perguntar para esses 2 aqui, ó, os conceitos matemáticos, assim, você vai pegar e fazer uma integral lá, ele vai explicar o conceito da derivada para nós aqui, ó. E daí fica olhando, 1 hora depois, a gente diz assim, que legal, né? Que a escola vai embora, não entendeu nada que eles disseram. Mas, porque a gente vai chegando a esse entendimento das coisas e vai compreendendo da complexidade que é a construção dessas mesmas coisas. Está aqui, ó, os 2 cheios de tecnologia, tem uma câmera que, se eu vier para cá, vir para cá, vai vir atrás de cá, ficou com medo agora que eu saí isso daqui, né? Porque eles estavam aqui organizando, porque a câmera persegue o camarada que fala. Não, se eu pegar o microfone e você ver lá, a câmera vai. Não sei como é que sabe, eles estão fazendo as trabalho deles aqui para transmitir. E daí a gente chega em determinado momento que foi referido por nós ao iniciarmos, quando Jesus estabelecia esse contato da perfeição e que ele propõe para que nós fôssemos perfeitos. Vocês conseguem concatenar ou imaginar
quando ele falava sede perfeitos, quando ele usava essa palavra, perfeito, o que é que ele estava querendo dizer? Porque das coisas materiais, a gente pode trazer alguns elementos aqui para a gente entender, das coisas materiais, a gente já não sabe o que é perfeito, porque a gente, ou eu pelo menos, né, não tenho capacidade nem de perceber nas coisas da matéria, coisas que são contemporâneas a gente. E eu não sei estabelecer o que é a perfeição para aquelas coisas. Então imagine Jesus, só para que a gente possa colocar o devido valor a essa figura. Alguém já construiu casa aqui? Quem já construiu uma casa aqui? Do começo ao fim, pegou um terreno vazio e construiu uma casa? Ninguém. Não construiu casa. Vou contar para vocês uma coisa. Jesus, na bagatela de 4,5 ou 6 bilhões de anos atrás, ele construiu um mundo. Ele foi lá, pegou uma prancheta, como Niemeyer, ele disse assim, eu quero fazer fez um rabisco assim, eu quero um coração nesse lugar aqui, na América do Sul. Assim, quero desenhar um coração nesse mundo. E ele, vamos construir um mundo. 4,5 bilhões de anos atrás. Ele já... E a gente não sabe construir casa. Aí, esse cara que está falando sobre a perfeição, que propõe para nós sermos perfeitos, ele disse algumas coisinhas, que eu vou pôr meu óculos de evidência aqui, supersônico. Não, supersônico não. Muito bem. Vamos lá. Ele diz coisas simples, do tipo: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Fácil? Olha a proposta dele. Por quê? Ele pega e já está na lata, assim, olha só o tipo. Por quê? Se somente amardes o Joaquim, a Joana, os amigos, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disto? Amar o Joaquim, que? Nada. Não fazem também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? E daí, como miséria, pouca bobagem, ele conclui. Até me perdi aqui. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Fala, moleza, né? Olha que proposta esse camarada vai fazer pra gente. Imagine vocês, se estão em casa, pode ser em Campo Largo, na sua chácara, ou ali no São Brás, tranquilamente na sua residência, e alguém bate a porta e diz assim: meu querido irmão, eu vim aqui retirar o meu Prius da sua garagem e eu quero levar embora. Mas esse Prius é meu? Era. E daí ele pega a Isolde, dá um empurrão nela, e os netinhos dão um chute no netinho. Hein, Pacheco? Sentiu o drama?
Esse cara bacana, simpático, decide assim: querido irmão, que bom que você veio me furtar. Que bom que você veio me roubar. Inclusive, você deixa o número do seu Pix, porque eu acho que eu esqueci de abastecer o meu Prius. Eu quero mandar um pouquinho de dinheiro para você ir à vontade, sem preocupação, porque eu tenho certeza que você fará bom uso do meu Prius. É isso que nós fazemos? Amar aos inimigos. O que você acha, Fernando? Será que a gente consegue isso? Compreender aquele indivíduo que vem assaltar a sua casa. Entender os motivos que fazem com que ele assalte. E ainda ficar com dó dele, que coitado do cidadão. Não deve ter tido as mesmas oportunidades que eu. Portanto, eu quero ajudar. O que você acha disso daí? Devastador, né? E é a proposta de Jesus: amar os vossos inimigos. Daí a gente está passando lá no escritório e dois estão conversando. E eles olham de canto de olho para mim e continuam conversando, de canto de olho, e a gente escuta que eles estão falando mal da gente, de uma coisa que a gente não fez, ou seja, uma calúnia. E a gente deve olhar para aqueles dois com compreensão e amor, ir lá abraçar, comprar uma chipa, um pão de queijo, um cafezinho quente e trazer para eles. Meus irmãos, vocês que me caluniam estão sendo compreendidos por mim. Proposta de Jesus do amor aos inimigos. Talvez não seja desse jeito que ele queria que a gente amasse. Porque essa reflexão de amor aos inimigos, ou seja, essa proposta gigantesca, eu confesso a vocês que, assim como quando ele fala perfeito, eu não consigo penetrar no âmago dessa palavra, na compreensão, esse amor aos inimigos também eu tenho dificuldade. Eu criei só um aspecto para a gente perceber o quanto esse inimigo, essa pessoa que faz mal para a gente, e a gente amar essas pessoas que é difícil. É difícil, não? É muito difícil. Porque se a gente colocar-se naquele momento que Jesus estava aqui conosco, todos os aspectos da estrutura que ele veio vivenciar dão-nos conta disso. Porque aqui eu fiz o exemplo, a brincadeira com o Joaquim sendo assaltado, mas Jesus foi assaltado da confiança dos amigos que deixaram ele sozinho. Então ponha isso num patamar muito maior. Ele não os deixou em nenhum momento. Quando, depois da sua morte, os primeiros que eles veio ter foram conhecidos amigos. Então, essa estrutura do que é esse amor aos inimigos, eu confesso a vocês que é extremamente complexo. Porque a gente entender esse carro perfeito que está ali à frente e que a gente não consegue construir e tentar tirar disso elementos que intimamente a gente não carrega. Como a gente não consegue, eu pelo menos, não consigo construir elementos para fazer um barco daquele do nível do Jeff Bezos. Porque eu não tenho em mim esses elementos. Porque eu não tenho em mim esses elementos de amar aos inimigos. Mas Jesus, ele consegue fazer com que a gente entenda as coisas
colocando sempre ele diante do Pai. Então, ou seja, ele se referia ao Pai como esse grande exemplo para as nossas vidas. E aí eu pergunto, alguém tem filho aqui? Quem tem filho aqui? Levanta a mão, quero ver. É mais fácil perguntar quem não tem filho. Como é que é o amor ao filho? O que o filho pode fazer para a gente deixar de amar ele? Ó, a Silene já ficou escondida da mãe. Ei, Pretinho, essa menina aí, o que ela pode fazer para você assim? Silene, tudo de mal com você. Hein? O que o filho pode fazer? Não tem coisa. Porque a gente constrói uma relação com o filho desde aquele momento de dependência total quando pequeno, e essa construção vem só aumentando esses vínculos de amor. E a gente sabe que tem relações difíceis de pai e filho, sim. Só que esse amor absurdo que a gente tem é um treinamento para a gente saber como é que é amar indistintamente, sem nenhuma restrição. E é exatamente nesse processo que a gente faz a pergunta que não quer calar, número 2. Quem é que tem neto? Quem é que tem neto? Levanta a mão. Quero ver os felizardos que tem neto. Você pode ver o cara que tem neto já está com o sorriso que pá, porque o neto é aquele lugar que... O que os netinhos podem fazer para você, Joaquim? Para você deixar de gostar daquelas gostosuras? Ei, Jona, conta para mim. Que aquelas coisas, meu Deus do céu. É uma alegria que eu vou contar para vocês. Quem não tem neto, eu já vim aqui da última vez que eu falei que eu não tinha. Mas eu digo para vocês, é bom demais. Porque a gente baba de todos os lados e não tem lençol, não tem lenço que aguenta. Olha, isso cobra, tá certo? Cobra mesmo. Calma, ao seu tempo. E a gente baba. O que é isso? Treinamento para amar sem condições. Incondicionalmente. Quando a gente ama incondicionalmente, é porque a gente só ama. A gente não quer nada de volta. A gente não precisa que eles digam, vovô, pronto, acabou, né? Daí eles olham pra gente assim. Daí agora vai a fase 3, eu tenho que colocar a Dora no meio, né? Senão não vai ter graça. Quem tem bisneto aqui, quero ver? Sozinho. Homenagem para a Dora, é isso, né? A única. Então eu imagino a baba da baba, que pode dar a baba de bisneto. O dia que a Tereza me deu um bisneto, eu não sei nem o que eu vou fazer, meu. Mas enfim. É esse processo que a gente vai encontrando elementos e razões para que a gente aprenda a amar. Então esse é um caminho que a gente desdobra isso, né? Porque a gente começa a amar aquela estrutura familiar muito mais próxima, mas aí tem um camarada assim, tipo genro. Entra no nosso ciclo assim, a gente tem que amar aquele camarada que a gente não conhece, a nossa filha. E daí entra naquele âmbito, daí é a sogra. A gente vai amando aqueles que vão estar perto da gente. E daí a gente ama aquele círculo restrito, passa Natal junto, churrasco e todo mundo comendo, cara. Pode ser churrasco vegetariano também, tá? E daí a gente vai lá e vai naquela festa, porque a gente está aprendendo, a gente está sacudindo esse coração para aprender a amar. E daí
quando a gente aprendeu a amar aqueles que estão próximos a nós, a gente já está com o coração carente de amor por eles, tem os amigos, a gente vem no centro espírita e abraça a gente, que a gente ama assim, desesperadamente, incondicionalmente também, porque a gente aprendeu a amar essas criaturas. Até as eleições, né? Eu no centro espírita não tem eleição também, né? Que aí já não é tão assim, né? Porque aí já fica olhando, olha a primeira dama, mas o presidente do centro está fazendo coisa. Não, mas o diretor do plenário, mas aquele palestrante não devia. Mas a gente vai aprendendo, né? O cara faz coisa que a gente não está muito afim, mas a gente vai aprendendo a estabelecer esse vínculo de entendimento de outras pessoas. E daí, quando a gente já conseguiu amar aqueles que estão nesse círculo, a gente vem alguém de fora, bate a nossa porta e a gente nunca viu. Pede um prato de comida, ou pede um passe, e a gente vai aplicar o passe e transborda esse amor àquele indivíduo que está à nossa frente. Através do passe. E a gente vai construindo esses sentimentos de amor que vão cada vez mais se ampliando. E a gente encontra, então, nessa família pequena, depois a gente encontra a família espiritual, que daí a gente começa a entender por que a gente está junto. Né? E daí a gente separa, né? Daí a gente vai lá no outro centro espírita, que é irmão daqui, né? E a gente torce, puxa vida, que bom que a Cê está indo bem, que tem lá, que bom que eu passo. Né? E nós estamos trabalhando, fazendo luz em lugares diferentes, um torcendo pelos outros, para que construamos um mundo melhor. Porque a gente aprendeu a amar o neto, o filho, a mãe, o pai. E é exatamente nessas construções que a gente vai fazendo é que nós estabelecemos os nossos vínculos de amorosidade e que faz com que a gente entenda mais o que é amor, o que é perfeição. O Joaquim me contou aqui antes da palestra que ele comprou para o netinho dele um joguinho que chama Lego. Quem que conhece o Lego aqui? Todo mundo? Todo mundo conhece Lego? Para quem não conhece, monta umas pedrinhas, umas pecinhas, você vai montando. Você pega um Lego, que formato que tem o Lego? Nenhum, né? Se constrói com o Lego o que você quiser. E você vai lá e constrói. E o que acontece depois? O que acontece depois? Desmancha. Depois que você construiu, tá, que bonito que ficou isso aqui. Vamos desmanchar. Daí você desmancha e monta outro. E desmancha e monta outro. E desmancha e monta outro. Então, esse Lego que vai construindo e desmanchando, vai dando essas capacidades que nós vamos tendo de fazer coisas novas a partir da mesma mini estrutura. E dessa estrutura você vai fazendo outros elementos a partir desse Lego que nós construímos. E aí, se todo mundo conseguiu imaginar o Lego, eu vou contar uma coisa para vocês. Todas as coisas materiais, são Legos na nossa vida. É mesmo. A gente constrói edifício, rua edifício. Constrói estrada, rua estrada. Compra carro, carro estrada. Arruma um corpo, vai para a academia, corpo come, o corpo morre. Todas as coisas materiais são Legos. Para quê? Porque o Lego, o Joaquim comprou o netinho dele,
para ele aprender a construir, desenvolver essas habilidades novas que ele não tinha anteriormente. E é exatamente na construção dessas habilidades novas que nós crescemos. E é exatamente nessa busca incessante de construir coisas novas, as nossas reencarnações nos dão oportunidades novas, como homens, como mulheres, como advogado, como médico, como pedreiro, como zelador, como dono do barco, como piloto do barco. Para que a gente vá construindo um elemento novo. Daí, a gente vê o quanto a doutrina espírita é maravilhosa. Óculos de evidência. Questão 132. Quero ver se eu acho aqui. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual é o objetivo? Deus lhes impõe a encarnação como o fim de fazê-los chegar a... vocês não sabem o que é? Até agora você não sabia. Agora já sabe, então. Com o fim de fazê-los a perfeição. Daí no final tem uma coisa maravilhosa, que cada um de nós precisa colocar a sua parte nesse mundo, para construir um mundo. É maravilhosa essa questão. Deus impõe a encarnação para os homens, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então essas brincadeiras que nós fazemos para que cheguemos à perfeição, é que faz com que cada um de nós estabeleça vínculos novos, relações novas, aprendizados novos, e vá pondo em nós elementos para que a gente consiga construir o que é a perfeição. Porque nós estamos a caminho da... Já dizia o Joaquim que eu ia falar sobre isso. Estamos nesse caminho da perfeição, juntando legos a respeito de elementos novos para que possamos construir. E daí, a gente novamente põe Jesus na conversa, porque Jesus é tão espetacular, porque daí ele faz o seguinte: ele pega e olha bem dentro do olho da gente assim, Joana, você, Joana, é tão especial. Você é o sal da terra, a luz do mundo. Já pensaram nisso? Que vocês todos, vocês que vão dar tempero a esse mundo. Hein, Estela? Você vai transformar esse mundo num mundo melhor, com sabor seu. Talvez ele não conhece o nosso sabor tão jeitoso assim. Mas diz o Joaquim, um dia o netinho dele, ele estava me contando tudo isso no começo da palestra, que ele pegou, o netinho fez uns rabiscos no papel aqui, fez um rabisco, mostrou, vovô, olha o que eu fiz para você. Ai, que elefante lindo. Não, um carro, filho. Vovô, não, um carro. Não. Ai, que lindo. Jesus está olhando para a gente, desenhando rabisco e dizendo assim, ai, que lindo esse rabisco que você fez. E nós achando que estamos construindo a coisa mais maravilhosa do mundo. E ele olha para a gente, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Porque ele está olhando não para esse indivíduo que, mesmo de prios, rasteja pelas vias do mundo. Ele está enxergando aquele espírito lá na frente que voa, que
viagem sem aéreos, com a velocidade do pensamento. São vocês um fascículo divino na Terra, porque cada um de vocês carrega na intimidade Deus no coração. E como eu não podia terminar sem contar mais um caos, e eu sempre fazendo a minha pataquada, um dia eu estava tomando café e ao meu lado tinha uma pessoa, e a pessoa pegava aquela xícara de café assim, ia tomar café, daí ele comeu o pão. O que vocês pensaram? A mesma coisa que eu. Foi isso mesmo que eu pensei. Daí eu fiquei pensando, só que daí chegou meu café. Daí eu fui tomar, o café estava quente e eu... Tem a tal da vergonha alheia. E quando é vergonha alheia de si mesmo? Daí eu disse assim, para que será que serve os outros? Por que a gente está junto nesse mundo? Para construir um mundo novo, olhando para o outro, até identificando algumas mazelas do outro, mas buscando ser melhor. Aquela estrutura de Lego que a gente precisa também passa por isso, para olhar o outro, ver que o outro está fazendo um pouco diferente daquilo que a gente imaginava, não bem de acordo com aquilo que a gente queria, mesmo assaltando a gente, mesmo incompreendendo a gente. Mas, se estamos juntos, eles acabam, as pessoas, representando os espelhos de nós mesmos. Porque também eles são fascículos de Deus. Nesse mundo, que tanto tem feito a gente sofrer, quando a gente vê as lágrimas que não são da emoção que eu tive ao chegar aqui, mas que efetivamente são de dor e sofrimento, possamos nós buscar esse caminho que nos leve à perfeição, enxugando essas lágrimas, aportando um dia a amorosidade desses netos, naquele neto que eu não conheço, que eu enxugue a lágrima daquele que eu não conheço. Nesse dia estaremos mais próximos de entender o que é perfeição. O nosso agradecimento ao querido Paulo pela mensagem, pelo alerta, pelo material que nos propicia para a reflexão ao longo dos dias, que essa é uma reflexão ad eternum. Muito obrigado, Paulo. Leve aos irmãos do Centro Espírita Paz o nosso abraço de muita fraternidade e muito amor para aqueles trabalhadores daquela casa. Vamos encerrar a primeira parte dos nossos trabalhos, em seguida passaremos ao trabalho dos passes. Lembrando que o passe é uma transmissão fluídica e os que vão tomar passe, por favor, aguardem sentados que todos serão chamados. Fazemos isso por uma questão de ordem no desempenho da atividade. Agradecemos ao Paulo, agradecemos a Dora, a Beth e tantos amigos queridos que nos visitam nessa noite. Vamos unir os nossos pensamentos. Querido amigo e mestre Jesus, irmanado pelo teu amor, Senhor, te agradecemos a oportunidade da reunião,
a oportunidade do tema tratado, alertando-nos para a responsabilidade de cada um, no sentido de buscar a cada passo a melhor forma de fazê-lo em relação ao anterior. Nessa longa escalada em busca da perfeição a que todos estamos programados. A perfeição do Pai, a perfeição da tarefa e da mensagem do Mestre Jesus nos conduz inexoravelmente para que cumpramos a nossa tarefa, o nosso caminhar, tentando melhorar as nossas atividades, os nossos pensamentos, a nossa ação, vendo no próximo um irmão que, como nós, precisa crescer e que, como tal, deve ser entendido fraternalmente. Que os ensinamentos, que as doutrinas, que o Espiritismo em particular nos trazem, possam nos conduzir a melhores dias e ajudar-nos na construção de um dia cada vez melhor. Rogamos ao Mestre amado a sua assistência para aqueles irmãos que atravessam suas dificuldades, suas dores, e nos lembramos neste momento a relação de pacientes cujos nomes vêm à nossa casa, pedindo preces, pedindo irradiação. Que os nossos pensamentos unidos possam atingir a esses irmãos, propiciando-lhes força, muita fé e muita paz. Que Jesus nos acompanhe no retorno aos nossos lares e que sua presença se faça entre nós nesta noite e por todo sempre. Que assim seja, Senhor.